Você sabe o que são os cisnes negros no mundo aí dos negócios? Não? Que bom que você está aqui comigo que eu vou mostrar para você hoje aqui, ó, neste livro aqui, A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb, tá? Nós vamos entender por que eventos imprevisíveis, os chamados cisnes negros, são subestimados, porque as pessoas veem padrões enganosos nos dados e também nós vamos saber como abraçar a aleatoriedade. É complexo, mas é fácil de se entender, tá? Calma que eu vou com você. Você já percebeu que estamos sempre procurando uma explicação lógica para os fatos? Isso acontece porque a mente humana não foi preparada para os cisnes negros e tentar forçar uma explicação coerente onde muitas vezes não há. É muito mais fácil para nós lembrarmos de uma sequência de acontecimentos quando eles estão conectados do que quando estão aleatórios. Calma, a gente vai entender. Quer entender mais? Vamos nos aprofundar nisso aí? Então, vem comigo! A Lógica do Cisne Negro é de 2010, tá? E apresenta insights sobre a aleatoriedade e sobre os problemas que tentar fazer previsões podem trazer. Entende isso? Ah, porque daqui a 10 anos tal coisa vai acontecer. É o que ele fala aqui. Isso é um problema. O autor, o Taleb, nos mostra como lidar com os eventos chamados cisnes negros e como não cair em armadilhas de pessoas que se dizem especialistas. A versão em português foi lançada pela editora Bestseller, possui 464 páginas, 19 capítulos, tá? Se você quiser adquirir essa obra aqui, é só entrar no nosso blog. Lá tem dois, tá? Esse aqui, ó, você pode comprar esse aqui em inglês e você pode também comprar o em português. O Nassim Nicholas Taleb é professor de engenharia de risco do Instituto Politécnico da Universidade de Nova York, também presidente da empresa de investimento Empírica e conselheiro do grupo Universa e um mega investidor no mercado financeiro, tá? Ele também é autor dos livros Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos e Arriscando a própria pele, assimetrias ocultas no cotidiano. Eita, que homem que gosta de nome difícil. Esse livro é indicado para quem? O conteúdo dessa obra é fortemente recomendado para todas as pessoas cujo trabalho envolve analisar gráficos e tendências, para aqueles que desejam minimizar riscos e para alguém que esteja interessado em epistemologia. Quais são as ideias principais deste livro? Cisnes negros são eventos altamente improváveis que são facilmente explicáveis, mas apenas depois que já ocorreram. Os cisnes negros moldaram a história da tecnologia, da ciência, do negócio e da cultura. À medida que o mundo se conecta mais, os cisnes negros estão se tornando mais corriqueiros. A mente humana está sujeita a numerosos pontos cegos, ilusões e preconceitos. Um dos viés mais perigosos é o uso indevido de ferramentas estatísticas padrão, como a curva em sino, que ignora os cisnes negros. Outras ferramentas estatísticas, como a distribuição da lei da potência, são muito melhores na modelagem de muitos fenômenos importantes. A maioria das previsões é pseudociência. Nesse resumo, nós vamos falar sobre 4 pontos, tá, gente? Quando todos os cisnes eram brancos, a falácia da narrativa, mediocristã e extremistã. Ah, você conhece esses termos? Eu também não conhecia, mas a gente vai aprender juntos. E previsão falsa. O nosso primeiro overview é quando todos os cisnes eram brancos. Vamos então entender a origem dessa expressão, cisne negro, e por que esse é o nome do livro. Antes de 1697, os professores ensinavam com confiança às crianças, tá? Das escolas europeias que todos os cisnes eram brancos. Eles tinham poucas razões para pensar de forma diferente, uma vez que todos os cisnes, já examinados, tinham a mesma plumagem de neve. Mas um explorador holandês, William, ele desembarcou na Austrália e entre muitas criaturas encontrou pássaros de penas escuras que se pareciam notavelmente com cisnes. Uma vez observados, eles eram inconfundíveis
quanto inimagináveis e forçaram os europeus a revisar para sempre seus conceitos de cisne. Com o tempo, cisnes negros se tornaram comuns e só porque você não os viu, não significa que eles não existam. Eventos improváveis parecem impossíveis quando estão no desconhecido ou no futuro, mas depois que acontecem, as pessoas assimilam-nos em sua concepção no mundo, tá? O extraordinário torna-se comum e especialistas como analistas de política e de mercado tropeçam porque não previam a ocorrência, agora aparentemente óbvia, do evento até então improvável. Pense no advento das guerras mundiais 1 e 2, nos ataques terroristas de 11 de setembro, no estouro da bolha das ações da internet nos anos 90, ou em invenções que mudam o mundo, sei lá, como o motor de combustão interna, o computador pessoal, a internet. Esses eventos e invenções surgiram do nada, mas na retrospectiva eles parecem quase inevitáveis. É muito interessante o conceito desse cara. Eu fiquei muito louca na hora que comecei a ler esse livro, tá, gente? Overview 2, a parte 2, a falácia das narrativas. Nesta parte, Taleb explica como e por que nossa mente busca um padrão em todos os eventos, mesmo quando não há. As histórias ajudam as pessoas a lembrar e a entender o passado. Pense em um perfil típico de um empresário de sucesso em uma revista de negócio. A narrativa começa no presente, depois que ele se tornou rico, além de seus sonhos mais ambiciosos. Então, voltamos ao seu começo humilde, começou do nada e que queria ficar rico, enfrentou obstáculos após obstáculos que surgiu em seu caminho, mas tomou decisões sagazes e passou por cima daqueles que lhe aconselhavam cautela. Como sucesso construído, ele acumulou uma fortuna, aposentou-se cedo, casou-se com uma modelo e agora tem filhos brilhantes. Ele é um super-homem, uma inspiração. Agora considere uma hipótese alternativa. Ele teve sorte. Suas virtudes não tinham nada a ver com seu sucesso. Ele é essencialmente um ganhador da loteria. O público olha para sua vida e inventa uma história sobre o quão brilhante ele era, quando na verdade ele estava apenas no lugar certo na hora certa. Esta é a falácia lúdica. Ludus significa jogo em latim. As pessoas subestimam a sorte na vida, embora a superestimem ironicamente em certos jogos de acaso. Até mesmo o próprio empresário é vítima do pensamento defeituoso. Ele olha para si mesmo e chega a uma conclusão arrebatadora, tipo: se eu posso fazer isso, qualquer um pode. Nem todo sucesso é sorte. Em algumas profissões, a habilidade é importante, por exemplo, se você é um dentista, mas a sorte domina em outros casos. No caso do empresário inspirador, considere as pessoas que começaram do mesmo lugar que ele. Onde estão todas as pessoas com localização semelhante que começaram com ele e têm os mesmos atributos? Cadê? Né? Eles também são ricos ou desabrigados? A mente usa muitos esquemas mais simplificadores que podem levar ao erro. Uma vez que as pessoas tenham teorias, elas buscam evidências de confirmação, o que é chamado de viés de confirmação. Para fazer as suas teorias funcionarem, as pessoas suavizam os saltos em uma série temporal ou sequência histórica, procurando e encontrando padrões que não estão lá. Lembra daquelas palavrinhas? Médio-cristã ou extremistã? Essas duas palavras são o tema da nossa parte 3, tá? Nós vamos explicar quais são esses conceitos para vocês. A mente humana tende a suavizar as características ásperas da realidade. Isso importa? Pode importar e muito, dependendo se você é um médio cristão ou um extremistã. Onde estão esses lugares estranhos, Lilis? Lugar algum, gente. Eles são, na verdade, metáforas memoráveis para lembrar duas classes muito diferentes de fenômenos naturais. Médio cristão refere-se a fenômenos que você poderia descrever como um conceito estatístico padrão, como a distribuição gaussiana, conhecida como curva de sino. Extremistã refere-se a fenômenos em que um único evento ou pessoa pode distorcer radicalmente a distribuição. Para entender a diferença, pense na altura humana versus a venda de ingressos de cinema. Vamos lá.
Enquanto uma amostra de seres humanos pode conter pessoas muito altas, talvez alguém de 2 metros, e algumas pessoas muito baixas, talvez com 1,5 m, você não encontrará ninguém com 3 metros de altura, né, gente? Ou 3 centímetros. A natureza limita as alturas na amostra. Agora considere vendas de ingressos no cinema. Olha só, um filme de sucesso pode ter vendas que excedam o valor mediano por uma extensão tão radical que modelar a amostra com uma curva de Gauss é enganoso, ou seja, colocar essa curva é enganar, tornando-se assim a noção de valor mediano sem sentido. Ou seja, como é que eu vou mediar se ele foi tão alto, né? Ele subiu a extensão de valor, tá, gente? Aí ele indica o seguinte, seria melhor usar um tipo diferente de curva para esses dados. Por exemplo, a curva da lei do poder a partir do trabalho de Pareto, que é a curva de Pareto, a lei de Pareto, a lei 80-20. Em uma distribuição modelada, segundo ele, por leis de potência, eventos extremos não são tratados como outliers. Overview parte 4, previsão falsa. Nesse overview, vamos entender por que estar em extremistan pode ser perigoso e por que deve-se ter cuidado com os especialistas. Estar em extremistan poderia não ser tão ruim se você pudesse prever quando ocorre e qual sua magnitude. Mas ninguém pode fazer isso com precisão. Considere filmes de sucesso. O roteirista William é famoso por descrever o segredo dos sucessos de Hollywood. Ninguém pode prever um. Os preços das ações são da mesma maneira. Qualquer um que afirme ser capaz de prever o preço de um estoque ou anos de commodity no futuro é um charlatão. No entanto, as revistas estão cheias dos últimos conselhos privilegiados sobre o que o mercado fará. Idem para a tecnologia. Você sabe o que a próxima grande coisa será? Ninguém sabe, segundo o autor. Os prognosticadores geralmente perdem os grandes eventos importantes, os cisnes negros que impulsionam a história. Quando tudo que você tem é um martelo, tudo se torna um prego. Se tudo que você tem são curvas gaussianas, sigma, né, desvio padrão, e aleatoriedade moderada e comum, você verá curvas de sino em todos os lugares e explicará os dados que não são confirmados com outliers ou ruídos. Além disso, os humanos seguem o rebanho e buscam orientação de especialistas. No entanto, alguns assuntos não podem ter especialistas porque os fenômenos que os especialistas deveriam saber são inerentes e totalmente aleatórios. É claro que esse pensamento desconfortável requer um paliativo, que é pensar que o mundo é muito mais organizado e uniforme do que costuma ser. Essa crença calmamente, geralmente, serve bem às pessoas. Eu acredito que é um livro que a gente tem que ler bastante, entender bastante, e se for da sua área, se você se interessou, nós temos no nosso blog para você comprar. Tem outros autores falando alguma coisa sobre isso, tá? No livro Mindset é debatido como nossas crenças moldam nosso comportamento, nosso crescimento. Enquanto mindsets produzem visão de mundos definitivas, pessoas podem mudar ao aprender novas habilidades. Seres humanos podem ser ensinados a reagir de diferentes formas, eu acredito, como enfrentar desafios e pensar de outra maneira. No livro The Psychology of Selling, também aborda o princípio de Pareto. Para o autor, Brian Tracy, a regra 80-20 também pode ser aplicada às vendas. Verifica-se que os 20 melhores vendedores ganham 80% do dinheiro e os 80% inferiores só ganham 20% do dinheiro. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida, Lili? Vamos aprender como fazer do cisne negro um amigo. Vamos lá? Mantenha os olhos abertos para os cisnes negros. Olhe ao redor e perceba quando você está no extremistã em vez do médio-cristão. As crenças são atrativas, mas não se prenda a elas. Revise suas crenças quando confrontadas com evidências contrárias. Atreva-se a dizer, eu não sei, eu estava errado, não funcionou. Saiba onde você pode brincar ou não pode. Você está tentando prever que tipo de bolo de aniversário sua filha quer? Para com isso, minha filha. Você pode não saber. Pense fora das suas categorias conceituais habituais. Eliminar alternativas que você sabe que estão erradas, em vez de sempre tentar descobrir o que está certo. À medida que o período de previsão aumenta, os erros de previsão crescem exponencialmente.
Suspender o julgamento em que a evidência é insuficiente e desconfiar de previsões excessivamente precisas. Muitas vezes você deve se concentrar apenas nas consequências e não nas probabilidades. Exponha-se a cisnes negros positivos e, ao mesmo tempo, proteja-se contra os negativos. Aposte centavos para ganhar dólares. Procure por assimetrias onde as consequências favoráveis são maiores que as desfavoráveis. Olhe para o não óbvio, procure evidências de inconformidades para teorias. Pense, que evento refutaria essa teoria em vez de apenas empilhar provas confirmando por uma questão de coincidência e revelando qualquer evidência que contradiz sua noção? Em outras palavras, acumular provas confirmativas não prova uma teoria ou um modelo mental. Evite o dogmatismo, denuncie o passado e lembre-se de que as histórias enganam. Esse é o ponto principal. Eles são uma armadura psicológica contra as flechas e flechas da fortuna escandalosa. Pense por você mesmo. Este universo, este planeta e sua vida eram altamente improváveis, mas eles aconteceram. Então aproveite a sua boa sorte e lembre-se de que você é um cisne negro. Que bom, né? Bom, gostou? Deixa um feedback aqui pra gente. Quer adquirir essa obra? Só entra no nosso blog, lá tem o link. Compartilhe, curte esse material e eu te vejo no nosso próximo encontro. Até já! E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. E curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor para mim, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada.